Queridos irmãos e irmãs, vocês que têm nos acompanhado no nosso curso Panorama Bíblico, nós estamos aqui de volta e hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 2 nesse curso. Vai ser uma aula bem ampla, né? Vamos precisar de alguns vídeos para concluir essa aula, porque nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia e sobre os livros da Bíblia. E vamos dar uma panorâmica de cada livro agora, para você ter uma ideia do que cada livro diz, do seu contexto histórico, autor, data em que foi escrito, coisas, né, dessa natureza. Para posteriormente nós entrarmos efetivamente na visão panorâmica da Bíblia. Antes de nós darmos início ao estudo de hoje, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado no nosso canal Palavra Viva e tem curtido os nossos vídeos, tem visualizado, você que tem dado seu like, você que tem se inscrito o seu nome no canal, muito obrigado. Você tem nos ajudado de uma maneira muito, muito especial a divulgar o nosso trabalho, a divulgar o trabalho da Missão Palavra Viva. E para você nos conhecer um pouco melhor, a Missão Palavra Viva é um ministério que Deus me deu há mais ou menos 30 anos atrás, e quando Ele me chamou para este ministério de ensino da palavra. Eu não fui resistente ao chamado de Deus, mesmo considerando a minha falta de preparo na época, mas com o tempo, né, entendendo que realmente era esse o caminho, eu me dediquei à vida pastoral. Já implantei algumas igrejas, claro que não fiz esse trabalho sozinho, né? Deus sempre me abençoou com boas equipes de implantação e me chamou para esse ministério. Hoje nós estamos numa parceria com o Ministério Vida em Cristo, trabalhando com a implantação de 1000 igrejas no Nordeste brasileiro. Estamos trabalhando no estado do Ceará, no estado de Alagoas, no estado do Rio Grande do Norte, implantando igrejas lá. E o nosso trabalho fundamental é supervisionar o treinamento, o preparo dos obreiros que estarão indo para o sertão para fazer esta obra de implantação de igrejas. Temos também atendido a convites de muitas igrejas para ministrar vários seminários. Se você é pastor ou líder de uma igreja, de uma comunidade cristã, e você sente que a sua igreja precisa de um suporte na área de libertação, guerra espiritual, ou assuntos relacionados à liderança, como finanças, né? Como cura emocional, e outros temas relacionados, né, com a vida e a prática da vida cristã, você pode entrar em contato conosco, né? O nosso número de celular, que também é o nosso WhatsApp, é 439-9931-9481. No fixo, 43-3326-1107. E você pode entrar em contato conosco, nós teremos imenso prazer em atendê-lo. Poderemos agendar no final de semana, normalmente nós visitamos as igrejas nos finais de semana, para dar início a um trabalho de treinamento, né? E ao me ligar, nós passaremos a você maiores informações sobre o nosso trabalho. Tem sido uma honra, um prazer enorme visitar muitas igrejas por esse Brasil afora e levarmos um pouco do conhecimento da palavra que Deus tem nos dado. Sou muito grato a pastores que, por muitos anos, algumas igrejas nós já trabalhamos com elas há mais de 15 anos, e eu sou grato pela confiabilidade, pela amizade que nós temos desenvolvido nessa nossa caminhada. E saiba que nós estamos aqui para servi-lo e queremos fazer isso com muito amor, com muita dedicação e com muita responsabilidade, ok? Em breve nós estaremos disponibilizando aqui no canal alguns dos nossos seminários, para que você possa ter um conhecimento prévio daquilo que nós
poderemos ministrar na sua igreja, ok? Bom, pois bem, mas hoje nós vamos falar aqui sobre a divisão da Bíblia e dos livros da Bíblia, ok? A Bíblia não é propriamente um livro, ela é uma pequena biblioteca formada por 66 livros, dos quais 39 livros estão no Velho Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes, por um período de 1.600 anos, né? Foi o tempo que levou para a Bíblia ser escrita totalmente. Então foi de aproximadamente entre 1500 a.C. até 100 depois de Cristo. Agora, como que os livros da Bíblia foram reconhecidos e aceitos? Isso é uma questão também que muitos estudiosos, né, e muitos curiosos do estudo da Bíblia têm se perguntado como é que esses livros foram reconhecidos e aceitos. Bom, para nós falarmos sobre isso, nós não podemos deixar de falar sobre cânon, o cânon da Bíblia. A palavra cânon, ela tem a sua raiz na palavra cana, ou junco. No hebraico é gener, e no grego cânon, ou canon. O junco era usado como vara para medir, era um instrumento de medição. E aí então ele passou a significar padrão, certo? Foi aplicado a palavra junco, né, nas línguas originais para identificar um padrão. Padrão, né, como cânon, significa regra ou lista, ou seja, é um padrão de medida. Então nós podemos dizer que cânon tem um significado na evolução do termo, no desenvolvimento e aplicação do termo. Cânon passou a ser uma palavra que significa um padrão de medida. Com relação à Bíblia, cânon diz respeito aos livros que satisfizeram o padrão e que, portanto, foram dignos de inclusão. Então foi-se analisado cada livro para ver se ele correspondia ao padrão. E uma vez que o padrão foi satisfeito, o livro passou a fazer parte, então, do grupo de livros que compuseram o que nós chamamos de Bíblia. Desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo e ao Novo Testamento. Então foi a partir do século IV depois de Cristo, por volta do ano 400. O termo ocorre em Gálatas 6,16 e também em 2 Coríntios 10, 13 a 16. Mas foi primeiro empregado em relação aos livros das Escrituras no sentido técnico da coleção ou corpo padrão dos escritos sagrados pelo pai da igreja do século IV, certo? Ou seja, no 59º concílio de Laodiceia, que aconteceu em 363 depois de Cristo, ano Domini. Também essa expressão ou a utilização dessa palavra foi feita também na epístola de Atanásio, que foi escrita no ano 365 depois de Cristo, e por Anfilóquios, arcebispo de Icônio, em 395 depois de Cristo. Então, isso é o cânon, uma lista de livros que tem autoridade para fazer parte do grupo, né, de livros que compõem a Bíblia Sagrada. Bom, mas como é que aconteceu esse processo através do qual os livros foram incluídos no cânon? Então, há um teste de inclusão de um livro no cânon. O que qualifica um livro para ter um lugar no cânon do Antigo e Novo Testamento não é simplesmente o fato do livro ser antigo, certo? Há muitos livros antigos, né, com muita antiguidade, e que não fazem parte nem do Antigo e nem do Novo Testamento. Também não
não basta o livro ser informativo e útil. Na época em que o cânon foi formado, dentro desse período, apareceram muitos livros informativos, muitos livros que têm grande utilidade, que são pesquisados até hoje, mas eles não alcançaram, né, a dignidade, ou não obedeceram o padrão para fazer parte do cânon. E também, outro detalhe, não basta o livro fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus. Também não é o caso. Mas, então, a qualificação para que um livro possa fazer parte do cânon é que ele tenha a autoridade de Deus para aquilo que ele diz. Deus falou através do autor humano a fim de ensinar o povo em que acreditar e de que maneira se comportar. Então, um livro que faz parte do cânon não é simplesmente um livro no qual o autor escreveu coisas que ele julga ser importantes. É um livro através do qual Deus está falando com o seu povo através do autor que o escreveu. Então, não era fácil decidir qual livro ia fazer parte do cânon. Não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa feita por um único homem. Então, isso demandou muito trabalho, muita oração, muita revelação do Espírito Santo e o esforço de um conjunto de homens de Deus para definir realmente quais seriam os livros que iam compor o cânon das Escrituras Sagradas. Eu creio que da mesma maneira que o Espírito Santo inspirou, iluminou, né, os homens para escrever esses livros, ele também capacitou, deu o discernimento necessário, conduziu todo o processo de canonização dos livros. Não é tão somente os livros, né? Este livro que é considerado, que vai ser considerado parte integrante do cânon, ele não é tão somente um registro da revelação, mas também é a permanente forma escrita da revelação. Então não é apenas um registro, certo? É uma forma permanente, a mesma validade espiritual, revelacional que o livro tinha na época em que ele foi escrito e que ele foi aprovado, ele tem até hoje. Então a Bíblia é um livro imutável. A Bíblia é um livro que ela tem valor e ela tem relação com cada geração em que ela é lida. A relevância da Bíblia para nós hoje é tão grande quanto foi para os seus primeiros leitores. Isto tem a ver com a inspiração das Escrituras. Então, o que nós queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é inspirada? Estamos dizendo que, nesse particular, esses livros, eles são diferentes de todos os outros livros que já foram escritos. Veja só, há muitos livros escritos acerca da Bíblia, explicando a Bíblia, falando da Bíblia ou trabalhando tópicos, temas que a Bíblia oferece. Mas nenhum deles pode ser considerado um livro inspirado simplesmente pelo fato de que ele foi baseado na Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente diferente porque ela é a palavra de Deus. Ok? Bom, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 a 16, você pode pegar a sua Bíblia, você pode ler o texto, eu não vou ler aqui no vídeo, mas você pode lê-lo. Nesse texto, eu quero dizer que Pedro reconheceu as cartas de Paulo. Pedro nos informa que a sabedoria que Paulo usou para escrever não veio dele. Você pode conferir aí no texto. Essa sabedoria foi dada a Paulo. E quem lhe deu essa sabedoria? Foi Deus, né? Pedro está dizendo que Paulo recebeu de Deus a sabedoria para escrever as coisas que ele escreveu. Pedro também nos informa que essa sabedoria que Paulo recebeu está presente em todas as epístolas que Paulo escreveu. Não é somente em uma ou outra, mas todas as epístolas de Paulo, ele demonstra uma sabedoria que não é dele, uma revelação, um conhecimento que não é dele. Algumas dessas coisas que Paulo escreveu, segundo a revelação que ele recebeu, são difíceis de entender. Continuando aí
na observação acerca do que Pedro escreveu de Paulo. Então, algumas dessas coisas que Paulo escreveu, segundo a revelação que ele recebeu, são difíceis de entender. Por isso, pessoas indoutas, ignorantes acerca do que Deus revelou a Paulo, distorceram seus escritos. Escritos estes que Paulo chama de escrituras. Olha o detalhe. Portanto, nós podemos perceber que a inspiração divina concedeu sabedoria a Paulo e aos demais escritores para escrever o que está contido na Bíblia. Mas sem a iluminação do Espírito Santo, pessoas indoutas podem distorcer essa revelação e assim surgem as heresias e as seitas, ok? Então Pedro está nos mostrando aqui como é que surgem essas coisas, né? Nem tudo na Bíblia é fácil de entender. E aí então pessoas indoutas, pessoas ignorantes, pessoas que não têm uma base doutrinária, teológica para exercer a interpretação, acabam distorcendo as escrituras e criando as seitas. Bom, falando um pouco do cânon protestante do Antigo Testamento, o cânon protestante do Antigo Testamento é composto por 39 livros e é exatamente igual ao cânon hebraico massorético. O cânon massorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva, tá ok? Então, quando a Bíblia hebraica ela foi encerrada, fechou, não entra mais nenhum livro, aí então ela passou a ser conhecida como cânon massorético. Por que cânon massorético? Porque quem fechou todo esse trabalho, né, e vocalizou e acentuou a escrita hebraica foram os massoretas, um grupo de estudiosos judeus que se dedicava à tarefa de guardar a tradição oral. Essa tradição oral é chamada de massora, por isso eles eram massoréticos, ok? Então eles se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral da vocalização e acentuação correta do texto. Foram os massoretas que colocaram os sinais vocálicos que representam a pontuação da escrita hebraica, porque a escrita hebraica não tem pontuação nenhuma, né? E não tem também as vogais. Então a vocalização, ou seja, a inserção dos sinais vocálicos que fazem o som de vogal, foi dada pelos massoretas, o que tornou a leitura do Antigo Testamento em hebraico mais fácil. À medida que o sistema de vocalização foi sendo desenvolvido entre 500 e 950 depois de Cristo, o texto consonantal que receberam dos soferim, quem eram os soferins? Era uma ordem dos escribas que originou-se com Esdras e que se estendeu até 200 anos depois de Cristo, cuja função era preservar o texto bíblico. Eles eram guardiães do texto bíblico, os soferins. E, então foi sendo por eles cuidadosamente vocalizado e acentuado o texto hebraico. Além dos pontos vocálicos e dos acentos, os massoretas acrescentavam também o texto às massoras originais, ou melhor, desculpe, as massoras marginais, maiores e finais, calculadas pelo soferim. O que eram essas massoras? Ou, usando uma outra expressão, as tradições? Eram estatísticas colocadas ao lado das linhas, ao fim das páginas e ao final dos livros, indicando quantas vezes uma determinada palavra aparecia no livro, o número de versículos, palavras e letras. Elas indicavam até a palavra e letra central do livro. Que coisa impressionante, né, irmãos? Uma coisa fantástica, sensacional. Então é um trabalho muito minucioso, um trabalho que exigiu muita dedicação, que foi realizada pelos massoretas e pelos soferim. Embora o conteúdo do cânon protestante seja o mesmo do cânon hebraico, a divisão e a ordem dos livros são diferentes. Eis a divisão e ordem do cânon hebraico. Então, no cânon hebraico nós temos o Pentateuco, que é a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, também chamados de Neviim,
Aí, entre os profetas, temos os profetas anteriores, que é Josué, Juiz, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Aí tem os profetas posteriores, nessa grupo de profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores. Os escritos chamados de Ketuvim, a poesia e sabedoria, que são Salmos, Provérbios e Jó, rolos ou Megilot, lidos no ano litúrgico, Cantares, que é lido na Páscoa, Ruth é lido no Pentecostes, Lamentações no 5º mês, Eclesiastes é lido na festa dos tabernáculos e Esther na festa de Purim. Os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Então, esta é a divisão e a ordem do cânon hebraico. Agora, o cânon aceito do Velho Testamento. Aí nós temos a lei, né, o Pentateuco, que é Torá no hebraico, que é formada por 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Bom, nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Para que nós possamos ter assim, um entendimento básico sobre o que é cada livro e dados a respeito deles. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro do Pentateuco. A palavra Gênesis significa origem ou princípio. E o livro de Gênesis é um livro de inícios, ok? O livro de Gênesis é um livro de inícios. Esse livro descreve a criação da terra e da vida nela. Também ele fala sobre a queda de Adão e Eva e a introdução do pecado neste mundo. Fala sobre a origem da casa de Israel e o estabelecimento dos convênios feitos por um misericordioso Pai Celestial a fim de salvar seus filhos. Em nenhum outro lugar do livro o autor é mencionado. Mas a própria Bíblia testemunha que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo Gênesis. Portanto, a tradição judaica e a tradição cristã aceitam que Moisés é o autor deste livro, apesar de que hoje há estudiosos que entendem que algumas partes do Pentateuco não foram escritas por Moisés. Foram introduzidas por sacerdotes em épocas muito posteriores à vida de Moisés. Mas esses são assuntos que estão em discussão no meio teológico, ok? A grande verdade é que a tradição judaica e a tradição cristã aceitam que Moisés é o autor deste livro. Na sequência vem o livro de Êxodo. Êxodo é o 2º livro do Antigo Testamento e o seu